Ok, muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Mais uma aula aqui no YouTube sobre concentrações das soluções e das diversas formas, como eu já havia dito naquele vídeo anterior. Nós estamos aqui na quinta forma de concentração, né? O que é que interessa na química analítica? Interessa nós termos quantidade de matéria que extraímos, evidentemente, de uma amostra e saber o que é e quanto é. Para isso, nós temos técnicas que são instrumentos, né? E aqui nós estamos no clássico, né? O clássico é uma titulação que vem da volumetria. E para isso, que nós tenhamos todo o aparato dentro de um laboratório em busca do mol. Mol é uma tradução de massa do Sistema Internacional de Unidade expressa em concentração, por exemplo, que nós vimos na última, concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, expressa antigamente por aquela molaridade M, em que relaciona o número de mol pelo volume. Então, mol por litro é nossa unidade fundamental, muito embora a amostra não tenha 1 litro de solução, mas essa razão tem que ser com relação a litro. Aí tem a concentração comum, grama por mol, grama por litro. Nós vimos a densidade, que também tem a mesma unidade de grama por litro. E vimos o título, que é um número que refere-se a um percentual. Há um percentual que pode ser em massa e pode ser em volume. Geralmente o volume do soluto pelo volume da solução. Em massa, a massa do soluto e a massa de solução. Ok? Nisso aí, hoje nós iremos apresentar a quinta forma de concentração de solução. Nessa quinta forma de concentração de solução, nós iremos colocar aqui a sua expressão matemática, que eu vou falar sobre a normalidade. E, como eu havia dito, nós devemos saber tabela periódica, né? Que eu insisti tanto com vocês. E vocês estão PhD em tabela periódica, né? Sabendo já a ordem crescente dos números atômicos ali, que elas são daquela disposição, e também as famílias, já batemos bastante, estão dominando completamente a matéria. Essa é uma espécie assim de padronização para que nós possamos avançar. Sabermos valência, sabermos calcular a massa extraindo da tabela periódica e vimos a origem dela, como ela esteve lá. Que esse é o diferencial. É o diferencial do estudo médio e fundamental. Aqui, por exemplo, na universidade, em níveis superiores, nós temos, em qualquer dos cursos, aquela revisão que nós sabemos sobre química e adequando aos parâmetros já dentro de uma nova linguagem, né? Eu depois vou falar sobre, na química, passada essa parte da química clássica, analítica clássica, nós iremos para a instrumental, né? Onde iremos verificar um espectrofotômetro, a espectrofotometria, né? Espectrometria, entre outros aparelhos que iremos calcular quantidades de matéria, beleza? Então vamos aqui. Nós vamos falar sobre a normalidade, que é definido como sendo uma expressão física, evidentemente, né? A relação entre número de equivalente, vou resumir assim, equivalente grama pelo volume da solução. Índice 1 para soluto e volume da solução. Olha, esse número de equivalente tem tudo a ver com um número que nos levará à compreensão maior dos participantes de uma reação. Não é? Eu vou definir número de equivalente, grama, como sendo
número de equivalente grama como sendo a massa de um soluto, portanto, o índice 1 pelo equivalente. Agora você deve falar, e o que vem a ser equivalente? Ora, por definição, equivalente vem ser, agora todo mundo já sabe o que é o mol, com M maiúsculo, que eu chamava inadequadamente de peso molecular só por causa daquela cultura que nós temos que massa equivale a peso. Se eu dividir pelo G da gravidade, é isso mesmo. Mas eu vou denominar de MM massa molecular, né? Massa molecular, né? Dividido por um X aqui, que eu vou dizer o que é. Depende da espécie química. Depende se trata de um elemento químico, depende se trata, por exemplo, de uma substância, ok? Massa molecular, todos vocês já sabem. A massa molecular do H2SO4, ácido sulfúrico, é 98. Por quê? Porque você já sabe ir na tabela periódica verificar que o número da massa atômica do átomo na tabela periódica do hidrogênio é 1,82, são 2 gramas, o do enxofre é 32, né? Do oxigênio é 16. Se você somar tudo, aí você vai encontrar ali uma quantidade de 98 gramas, a massa molecular, né? E o X depende. Para substâncias, para elementos químicos, por exemplo, o oxigênio, se você for na tabela periódica, você vai verificar que ele tem massa atômica relativa, né? Unidade de massa atômica, e, portanto, em grama, ele equivale a 16 gramas. Mas a valência dele é o quê? -2. Então, divide por 2, não é preciso o sinal, tá? Então, o equivalente de grama de oxigênio é 16 dividido por 2, que é a valência. Olha aí quanto foi importante você saber da valência. Equivalente grama do oxigênio vai ser igual. O peso atômico, massa molecular, no caso é o peso atômico do oxigênio, que é 16, dividido pela valência, que é 2. Todo mundo sabe, família 6A, valência -2. Aqui no denominador vai um número puro, 2, que é exatamente 8 gramas, né? 8 gramas. É o equivalente do oxigênio. Tudo bem? Do enxofre a mesma coisa. De qualquer elemento químico, é a massa desse elemento químico dividido pela valência. Tá aí, professor. Agora encontrei a aplicação da valência da família 1A, valência mais 1, família 2A mais 2, porque cede 2 elétrons. Família 6A, 8, para completar 8 elétrons, faltam -2, 2 elétrons pode receber. Então, valência -2. Então, todos eles têm da família 8A o X igual a 2. Olha, X6, então, para elemento químico é a valência. E para uma substância? Depende. Nós vamos fazer para o ácido, para a base e para o sal. Ok? Beleza? Que beleza, pessoal, já estudar as funções, relembrando da química inorgânica, ácidos, bases, sais e óxido. E nós vamos verificar hoje aqui o cálculo do equivalente grama, massa molecular sobre X, de um ácido, de um sal, de uma base. Ou pela ordem, de um sal, de um ácido, de uma base e um sal. Pela ordem, né? Por exemplo, E, que agora eu vou chamar de equivalente grama. Não é o número de equivalente. O número de equivalente vai ser esse equivalente todinho aqui nessa fórmula, dividido pelo número da solução, que vai nos dar a normalidade. Mas estamos procurando saber quem é esse E. Primeiro, quem é esse aqui, número de equivalente grama, que eu defini como massa do soluto pelo E. E sabendo quem é esse E, eu estou salvo, que eu sei quem é a normalidade. O que aparentemente é complexo vai se tornar muito fácil quando
eu colocar na fórmula e dar exemplos aqui de exercícios. Ok, pessoal? Muito bem. Olha só que espetáculo. Equivalente grama para um ácido. Equivalente grama, não é o número de equivalente, é o E grandão, olha. O número de equivalente é ele sobre a massa, a massa do soluto pelo equivalente, e o equivalente é a massa molecular, aquele mol, né? Pelo X. E o X eu já disse o que é. O X aqui, nesse caso aqui, vai ser a valência, né? Olha como foi interessante nós sabermos a valência da tabela periódica. Equivalente grama do ácido, portanto, vai ser, preste bem atenção, equivalente grama de um ácido vai ser a relação existente entre a massa molecular do ácido, M do ácido, no caso ele vai ser sempre o soluto, né? Dividido pelo tal dx. Vamos lá. Vamos supor aqui o ácido clorídrico, HCl. Qual o equivalente grama constante em 36,5 gramas de ácido clorídrico, por exemplo, né? 36,5 gramas de ácido clorídrico. Então a pergunta seria assim: como é que calcula o equivalente de grama de um ácido? Vai ser assim: o cálculo de equivalente de grama do HCl, eu vou colocar assim, ó, do HCl, será igual à massa molecular do HCl. Aí você já aprendeu HCl, vai na tabela periódica, faz aquele joguinho da velha que eu falei aqui, ó. O hidrogênio tem valência mais 1, o cloro tem valência menos 1, né? Então, o que vai interessar aqui é o peso molecular. Não leve em consideração o sinal, só a quantidade que tem aqui, né? De mais 1. Se você for na tabela periódica, vai observar que ele HCl tem. O hidrogênio vale 1 grama e o cloro vale o quê? Vale 35,5 gramas, ok? Então, o peso molecular, que eu chamo inadequadamente, mas massa molecular do HCl, vai ser a soma, 36,5, né? Beleza? 36,5 gramas, né? E agora, pessoal, quem é o X? Olha como é fácil. Quantos hidrogênio tem? 1. Então, divide por 1, que é igual a 36,5 gramas. Viu só como é fácil o cálculo do equivalente grama? Qual o equivalente grama do ácido sulfúrico? Do H2SO4? Primeiro, logo de cara, quantos hidrogênio tem o H2SO4? 2, que ele vem aqui de menos 2, né? E mais 1. Então, tem 2 hidrogênios ionizáveis, porque na hora da formação disso aqui, você viu que era formado por H+, e SO4 menos 2. Por isso que formou o H2SO4, todo mundo craque na nomenclatura dos ácidos, bem como na formação desse composto aqui molecular, não é? Então você viu, tem 2 hidrogênios ionizáveis, olha, 2, né? Mais SO4. Tá vendo aqui? Então já viu que o equivalente grama do ácido sulfúrico será, evidentemente, a relação entre a massa molecular dele, todo mundo já sabe, 16 vezes 4 dá 64, não é? Mais 32, né? Mais 2, ou seja, 98 gramas do peso molecular, grama por mol, não é? Dividido por quem? Olha só, pessoal, que maravilha, que maravilha. Quantos hidrogênio tem? O X aqui do ácido sulfúrico, o X vai ser igual a 2, né? Tá ótimo? Beleza? Metade aí, você vê, né? Basta dividir por 2, você vai ver que é 49 gramas. 49 gramas. Da mesma forma, eu posso calcular
o equivalente grama de uma base. O que caracteriza o ácido? É o H+, né? Esse só tem um hidrogênio, esse tem 2 hidrogênios, por isso foi 2, que são hidrogênios ionizáveis. Beleza? Então, pessoal, que maravilha é o equivalente grama de uma base. Olha só o equivalente grama de uma base. Equivalente gramas de uma base, né? De uma base. Vai ser também a massa molecular dessa base dividido por X. Olha a base aqui, NaOH. O que caracteriza uma base? O OH-, não é? Quantos OH tem nessa substância? 1. Então o X vai ser 1. Então o equivalente grama vai ser igual do NaOH, vai ser a massa molecular, tá? Do NaOH dividido pelo X, que vai ser quanto? Quantos hidroxila tem? Uma hidroxila só a base tem, dividido por 1. Beleza? Hidrogênio vale 1, oxigênio 16, com 23, 40. E vai ser igual a 40. Olha o valor do X, como é fácil. X é a quantidade de hidroxila que tem na base. Vai ser 1. Então, 40 gramas. Beleza? Que maravilha, pessoal! E a aula curtinha de hoje é dica para que vocês construam esse saber a respeito do equivalente grama para calcular a normalidade. Que a normalidade vai ser esse arranjo todinho aqui, e eu vou colocar na fórmula, né? Conforme eu expressei aqui para vocês, vai ser o número de equivalente grama pelo volume, sendo que o número de equivalente grama é equivalente, é a relação entre a massa e o equivalente é a massa molecular sobre X. Então, isso aqui entra na fórmula aqui, ó. Ou seja, se eu pegar e verificar que M sobre E e substituir E aqui na fórmula, eu vou ter a normalidade de uma forma mais estruturada aqui, de acordo com as definições. Beleza? Então, agora aqui, o equivalente, por último, né, pessoal, aqui, ó, o equivalente grama de um sal. Todo mundo já sabe o que é o sal na tabela, nas funções inorgânicas, né? Se eu tenho a estrutura de um cátion e um ânion diferente do hidrogênio e diferente do oxigênio na molécula, né? Eu vou ter, ou nesse composto iônico, eu vou ter o quê? Eu vou ter o sal. Exemplo mais simples, aquele que a gente salga a picanha dia de sábado. O sal, cloreto de sódio, NaCl, né? Olha só. Cátion positivo e íon negativo, ligação iônica. Ligação iônica formada pelos pares de estruturas positivas, negativas, portanto, uma ligação de natureza eletrostática, né? E já o ácido lá, vocês viram que é formado por estruturas diferentes da estrutura iônica, né? Estrutura que a gente chama de covalente, beleza? Que maravilha, pessoal. Então, o equivalente grama vai ser a massa molecular desse sal dividido por X. Professor, e o X aí, nesse caso aí, de um sal, o que é que vem a ser o X? Vem a ser a carga positiva ou negativa. Positiva vai ser total do cátion ou do ânion. Quantos cátion nós temos aqui? 1 vezes 1, 1. E o do ânion, 1 vezes menos 1, menos 1. Então, a carga em número de módulo, não olhe mais agora o sinal. Vai ser ou dá 1 aqui, ou dá 1 aqui. A carga sempre será positiva. Então, a massa molecular do sal, cloro, né? Você vê na tabela periódica, 35,5 mais 23, né? Então, vai ser 35,5 mais 23 do sódio, né? Você tem aí 58,5 gramas. Quem é o X? Por que 1, pessoal? Porque a carga total em módulo, aqui do menos 1, módulo de menos 1, mais 1, mais 1, módulo de mais 1, é mais 1 mesmo, mais 1, pronto. Então, 1 do X e 58,5 gramas.
Esse é o equivalente gramas, né? A massa molecular é grama por mol. Evidentemente que a gente sabe que a massa molecular é grama por mol, porque eu estou pegando o mol disso aqui. Todos eles são grama por mol. Não é isso? Beleza, pessoal? Que maravilha, que maravilha. Então nós temos estruturado aí mais um tipo de concentração de solução. Olha só, pessoal, para completar as concentrações de soluções, eu vou definir, e vocês irão verificar com muita tranquilidade na próxima aula. Esse aqui já está no Classroom. Eu só dei esse impulso aqui para que vocês tenham a compreensão, né? Para vocês tenham a compreensão do que, como estudar lá vai ser tão bom tendo essas duas explicações. Então, essa aula é gravada, é só para dar o start, para que você agora você é capaz de fazer a leitura e compreender o que está lá no nosso Classroom, ok? Eu citei exemplo de cada um, semelhante ao que eu fiz aqui, e você vai nos fazer, a todos nós, a mim e a você, um grande favor. É a sua atividade. Dê, por si só, exemplos de equivalente grama de uma função base, de um ácido e de um sal, ok? Agradeço a atenção de vocês, e segunda-feira, próxima aula, será também síncrona e assíncrona, porque são 4 horas de atividades, e nós vamos ter atividades de exercícios lá no Classroom, vídeo meu, e também aulas de exposição minha no Meet. Beleza? Um grande abraço, um bom estudo, uma feliz final de tarde de quinta-feira para todos vocês. Valeu, hein, professor? Um abraço.